Da Basílica Primordial de Salvador. Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui de frente à Catedral Basílica Primacial de São Salvador, em São Salvador, Bahia. Que canal é esse? História é Vida, é com o Zavo Lima. Roda a vinheta! Bom, meus queridos, em Salvador, Respira História, Centro Velho de Salvador. Zavo Lima, aula de história. Já peço para você, clica, compartilha, ativa a sinaleta, você vai ficar rico. Se você clicar na sinaleta, galera, você fica rico na hora. Clica e compartilha história, compartilha conhecimento. Sabe qual é a nossa aula de hoje? Aqui em Salvador, em frente à Catedral Basílica de São Salvador. Nossa aula de hoje é sobre os governos gerais. Para você que está estudando para o Enem, para você que está estudando para os vestibulares, sabe que cai bastante aquele conhecimento histórico como um todo, né, galera? Nós estamos falando sobre o início da administração portuguesa no Brasil. Estamos falando dos governos gerais. Já tem as nossas aulas aí de capitania hereditária e de grandes navegações. Complementa com a administração portuguesa aqui no Brasil. Estamos falando, pessoal, de por volta de 1548, o rei português começou a pensar só, olha, já não está dando mais aquele pré-colonial, já não está dando mais esse lance de ficar vindo aqui de vez em quando só para pegar pau Brasil. Já tinha se iniciado as capitanias hereditárias em 1534. Está na hora de dar ordem para essa parada, está na hora de vir um governo geral para o Brasil. Nesse ponto então, pessoal, nós estamos falando que o rei português, Dom João III, iniciou então o processo chamado de governos gerais. O primeiro governador geral a ser incumbido com essa missão é o Tomé de Souza. E por isso, pessoal, nada melhor do que fazer uma capital deste governo geral português. E onde foi escolhido? Salvador, aqui na Bahia de Todos os Santos. A capitania da Bahia de Todos os Santos já existia, mas a fundação da cidade de Salvador, do que seria esse núcleo colonial onde abarcaria o chamado governo geral, por Tomé de Souza, o primeiro governo geral, foi aqui em Salvador. Nesse ponto, então, vamos pontuar 3 governos gerais que você não pode deixar de estudar, porque isso é muito provável que caia na sua prova. Estamos falando de Tomé de Souza, estamos falando de Duarte da Costa, estamos falando de Mendes Sá, tá? Respectivamente, se você pegar o tempo histórico dos primeiros governos gerais, que vai por volta de 1549 até 1572, nós estamos bem próximo do que vai ser depois a União Ibérica. Guarda isso que é o final do vídeo. Olha só, então vamos lá. 3 governos gerais que você precisa guardar. Primeiro deles, o Tomé de Souza. Tomé de Souza inicia o seu governo em 1549 e termina em 1553. O primeiro governante geral, chamado Tomé de Souza, guarda aí, anota, papel e caneta, olha só, o organizador. Por que eu estou chamando o Tomé de Souza de o organizador? Porque ele vai organizar a casa, né, pessoal? Ele vai organizar as capitanias hereditárias, ele vai chamar aí os capitães hereditários para a conversa, vai cobrar os impostos, vai organizar a feitura de uma espécie de administração aqui em Salvador. Ele vai trazer consigo a igreja, o catolicismo. O Tomé de Souza vem com a sua comitiva os jesuítas, que é muito famoso no processo de catequização dos indígenas aqui no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega veio então com o Tomé de Souza com a sua comitiva. Aliás, esse monumento histórico que nós estamos aqui de frente, que é a Catedral Basílica de Salvador, estava antes a antiga construção do Colégio Jesuíta, que veio com o chamado Manuel da Nóbrega. Então nós estamos falando que veio para cá o primeiro bispado, né? O Dom Fernando Sardinha, que a gente passou lá em frente lá com o seu monumento. Aliás, né, tem toda uma brincadeira em cima do Sardinha, que virou sardinha na boca dos tupinambás. Bom, enfim, pessoal, primeiro bispado do Brasil foi fixado aqui em Salvador. A primeira capital do Brasil foi fixada aqui em Salvador com o Tomé de Souza. E, obviamente, né, pessoal, o Tomé de Souza veio para organizar a economia local. E a economia local que já estava sendo fixada lá na região do Recôncavo Baiano, próximo de Pernambuco, nós estamos falando da economia do açúcar. E todo mundo sabe que é com Tomé de Souza o primeiro navio negreiro que aportou aqui em Salvador em 1550, logo depois de um ano da fundação de Salvador. Então o tráfico negreiro, o tráfico de escravos começou a partir do primeiro governo geral, porque isso era um papel do Estado, né, a trazer então aí a mão de obra para a produção econômica. Tomé de Souza, o organizador, primeiro governo geral, guarda isso. Bom, Tomé de Souza
Souza morre e ele é substituído então pelo Duarte da Costa. Duarte da Costa vai ficar de 1553 até 1558. Para você guardar direitinho os seus estudos, guarda assim, ó, Tomé de Souza, o organizador, e o Duarte da Costa, o desorganizador. Não que ele foi... não é que ele desorganizou, ele bagunçou o meio campo, por quê? Porque aconteceu muitos problemas na sua administração. Tem o lance que o Duarte da Costa foi um mau administrador, então a má administração foi uma coisa. Segundo ponto é o fato de que o Duarte da Costa pegou um momento muito complicado. Lá no Rio de Janeiro, na região de Baía de Guanabara, tivemos a primeira grande invasão estrangeira, que é a chamada França Antártica, ou seja, os protestantes lá franceses invadiram a região de Rio de Janeiro, o que vai dar entre 1555 até 1567 a famosa invasão francesa no Rio de Janeiro. E o governante que estava aqui em Salvador, que no caso era o Duarte da Costa, teve que organizar algo que era inesperado, enfrentar uma nação estrangeira em solo brasileiro. Isso complicou bastante a sua administração. Além disso, ao lance de que, por ser um mau administrador, ele não estava abastecendo de escravos a região do Brasil por questões de bagunça de administração dele. E aí o que os colonos portugueses que já estavam fixados aqui no Brasil faziam? Escravizavam os indígenas. Como os jesuítas já estavam aqui no Brasil e queria catequizar e, entre aspas, proteger os indígenas, começou a ter atrito entre jesuítas, colonos e o governo geral. Um mau administrador sofre a invasão dos franceses, tem problema com os jesuítas, tem problema com os capitães hereditários, e aí se forma também a primeira grande revolta de indígenas do governo do Brasil, a chamada Confederação dos Tamoios. Tamoios, Tupinambás e os chamados aí, os índios, que se juntaram ali para poder enfrentar os portugueses, eles se juntaram com os franceses. Olha que bagunça que foi o governo do Duarte da Costa. Obviamente que teve um fora do Duarte da Costa, pediu para sair, o rei de Portugal tirou o Duarte da Costa e trouxe o terceiro governante geral. Esse você tem que guardar o nome, hein? É o Mendes Sá. O Mendes Sá vai ficar de 1558 até 1572. Esse daqui nós podemos falar assim, ó, vamos lá, recapitulando, ó. Tomé de Souza, o organizador. Duarte da Costa, o desorganizador. Óbvio que você está gritando aí na sua casa. Quem que é o Mendes Sá? O reorganizador. Ele vai reorganizar a casa. Quais são os grandes feitos do Mendes Sá? Primeiro, ele vai organizar uma defesa contra os franceses. Isso ele traz o seu sobrinho militar, o Estácio de Sá. Ô, pessoal, Estácio de Sá não é nome de uma escola de samba lá do Rio de Janeiro? Exatamente, galera. Lá no Rio de Janeiro, o Estácio de Sá e o Mendes Sá, eles vão fundar o chamado Forte São Sebastião do Rio de Janeiro. Aliás, São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né, pessoal? São Sebastião é aquele santo cheio de flechada, sabe? E aí o que acontece? O Forte São Sebastião do Rio de Janeiro vai ser a base da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que era o forte de defesa portuguesa contra os franceses que estavam no Rio de Janeiro. Então, o Mendes Sá, com o seu sobrinho, o Estácio de Sá, expulsa os franceses do Brasil, eles conseguem pacificar os tamoios. Aí você tem a presença de um grande padre, que é muito conhecido lá em São Paulo, o padre José de Anchieta, que pacificou os tamoios. Ó, pacificação dos tamoios, expulsão dos franceses, e obviamente que o Mendes Sá fez uma boa organização, e a sua boa organização trouxe de volta as rédeas do governo geral. Por isso que ele é guardado como um bom governante. A morte do Mendes Sá e essas várias possibilidades de ataques de piratas franceses, também ingleses e holandeses, então essa ameaça de que uma vez ou outra poderia haver uma invasão estrangeira, o governo português dividiu então em dois governos. No norte ficaria Salvador, então o governo do norte, Salvador, e o governo do sul seria o Rio de Janeiro. Só que não durou muito tempo essa divisão, por quê? Porque em 1576 morreu um grande rei português chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rei guerreiro, estava lá numa batalha na região do Marrocos, a Batalha de Alcácer Quibir, ele morreu e sumiu. Criou até um mito muito conhecido, o mito do sebastianismo, lá em Portugal. Porém, então, o rei da Espanha, o Felipe II, ele então quis pegar a coroa portuguesa. Havia um grau de parentesco com os reis portugueses e houve a junção das coroas ibéricas. Portugal e Espanha virou uma coisa só. Isso é chamado de União Ibérica, a partir de 1580. Então não teve mais governo geral. Por quê? Porque Portugal não pertence mais a Portugal, pertence agora ao governo da Espanha. Por isso, quando a gente estuda os governos gerais, nós vamos nos 3 primeiros governos, que vai então do Tomé de Souza até o Mendes Sá. Bom, estamos em frente
a Catedral Basílica de Salvador, o sino tocando, aqui em Salvador, esse sol maravilhoso. Pessoal, essa catedral histórica, ela tem mais ou menos 349 anos. Ela tem a sua segunda versão em 1672, mas a primeira versão lá com os jesuítas em 1549. Tá? Essa catedral, então, em estilo maneirista, ela é um patrimônio histórico aqui de todo o Centro Velho de Salvador, que teve a sua patrimonialização a partir dos anos 80. Aliás, o Centro Velho de Salvador, pessoal, é patrimônio da humanidade, feito pela Unesco, né? Lembrando aqui que Salvador tem como lógica a primeira capital do Brasil e, obviamente, por estarmos repletos por monumentos religiosos, é obviamente as primeiras grandes igrejas de origem católica e, obviamente, não podemos deixar de falar porque existe uma história negra muito forte aqui em Salvador, que é a ideia de que já que os negros não podiam entrar dentro das grandes igrejas, eles ficavam do lado de fora. E isso então vai criando cada vez mais a aceitação dos negros aonde? Na sua origem africana, as religiões afro-africanas. Aqui em Salvador tem mais de 3.000 terreiros de candomblé que estão aqui, né, juntos com as catedrais católicas, as igrejas católicas. Estamos no Centro Velho de Salvador, estamos aqui de frente à Basílica Primordial de Salvador, né, um objeto histórico belíssimo e história vida em todos os cantos. Zavo Lima, diretamente de Salvador, galera. Clica, compartilha, Governo Gerais. Eu falo para vocês, compartilhe história e conhecimento. Tamo junto, até mais, tchau, tchau.